Esse ano nós temos uma nova colega, Maria Isabel dos Santos. Podem me chamar de Bebel. Chega aos cinemas o filme infanto-juvenil Chama a Bebel, uma história ativista e de conscientização protagonizado por Julia Benite, que reforça um tema que está atraindo cada vez mais a atenção da nova geração. Na pré-estreia do filme, conversei com membros da equipe sobre seus personagens e funções, além de compartilhar suas posições sobre esse tema de salvar o planeta. A Bebel, que é um personagem cadeirante, porém o tema, esse tema assim, de inclusão não é o grande foco do filme. Ela mesma fala no início: eu sou cadeirante e não vou falar mais sobre isso. E qual é, para você, qual é a importância dessa questão dela ser cadeirante, mas não ser o grande tema desse filme? Olha, eu acho que a gente precisa abrir espaço para a inclusão e para a diversidade, né? Na vida, no dia a dia, mas também no audiovisual. Então, a gente tem o Rafa Miller, que ele interpreta o professor da Bebel no filme, e ele é PCD, ele tá aqui do ladinho, inclusive, e foi muito importante pra mim ter ele envolvido nesse projeto, porque eu aprendi muito com ele, e ele sempre falou muito emocionado, com muito orgulho, sobre a oportunidade que esse filme tava dando pra ele, assim, sabe? E não só como ator, mas assim, também como ser humano, sabe? E uma coisa muito legal é que o fato da Bebel ser uma PCD, sendo essa protagonista tão intensa e empoderada, sabe? Mesmo sendo PCD, afinal, isso ela não se limita por isso. Eu acho que assim, eu penso que exatamente por não ser o assunto principal do filme, é que é interessante a gente ter uma cadeira de roda ali, porque mostra o quanto nós, pessoas com deficiência, estamos inseridos em qualquer lugar. Então nós precisamos ser vistos não só na nossa causa, mas em qualquer causa. Porque o filme fala sobre vida, fala sobre o conjunto de coisas que juntam, que são a vida, sustentabilidade, preconceito. E eu decidi botar um personagem que a Bebel fosse cadeirante, porque para mostrar que uma cadeirante pode ter a sua jornada igual de uma outra pessoa. Por isso que ela imagina, por isso é uma atriz não cadeirante, que ela se imagina caminhando, pulando, e ela diz: isso não faz a menor diferença para mim, que o que vale é o que eu quero ser na vida. A diferença que eu vou fazer no mundo. Então isso é o elemento básico do filme. Você que é aluna nova, né? Eu sou o Zico. Eu espero que a galera esteja aberta a fazer novas amizades. A galera aqui é meio metida. Professor, o nível das nossas aulas não vai cair para que a novata possa nos acompanhar. Não, Roxane. São vocês que vão precisar correr atrás do resultado que ela tem. A questão de você ser realmente cadeirante, você deu alguns conselhos para a Júlia, a questão sobre essa vida de dificuldades que uma pessoa das suas condições tem? Sim, foi muito gostoso. A gente conversou muito sobre a minha história, contei pra ela, e aí foi onde eu pude ensinar ela a se posicionar melhor na cadeira de roda, dei algumas dicas pra ela mexer na cadeira e tudo mais, mas só o bate-papo de eu me apresentar pra ela, contar a minha história pra ela, já foi o suficiente pra inserir ela um pouco mais nesse mundo também. Olha, o Rafa foi uma mega ajuda pra mim. Como eu falei, eu aprendi muito com ele, e eu não deixei de perguntar, até porque eu criei essa personagem, eu construí essa personagem com muito cuidado, com muita dedicação e sempre com muito respeito. Então, qualquer coisa que eu tivesse dúvida se fosse pegar mal, se não fosse ficar legal, eu perguntava pro Rafa e ele me dava todo o apoio do mundo, toda a ajuda do mundo. Então ele foi essencial pra mim nesse projeto e acredito que pra toda a equipe, todo o elenco. Um dos temas que o filme aborda é os maltratos de animais, com usar como cobaias para cosméticos, perfumes, incluindo o filme teve bastante inspiração no caso do Instituto Royal há muitos anos atrás. Eu queria saber mais sobre esse trabalho de pesquisa para incluir no filme. É que o Brasil foi dos últimos países, agora foi em fevereiro de 23, que proibiu o uso de testes em animais. E a gente precisava falar sobre isso, porque imagina, o teste com produtos sintéticos em laboratório já existem há anos e o Brasil fazia em animais, uma coisa horrível, era um sacrifício com cães, não dá nem para contar tudo que acontecia. E eu quis denunciar isso de uma certa forma no filme, e graças aos céus isso está proibido hoje, né? Ninguém
é melhor do que ninguém. Lembra sempre disso. Você, assim como a Bebel, se tornou uma pessoa muito influente na internet. E o que você levou da Júlia para a sua personagem? Olha, eu vou dizer que eu não tive que me desconstruir muito, que mudar muito assim pra construir a Bebel e pra chegar na personalidade dela, porque nós somos muito parecidas e eu sempre fui uma pessoa de me preocupar com questões do meio ambiente, com a nossa geração no geral, com as pessoas, o respeito ao próximo, então eu não tive que me desconstruir pra chegar ali na essência dela, sabe? O que tornou tudo muito mais fácil. Eu só tive que deixar fluir essa adolescente preocupada com o meio ambiente que eu sempre fui. E como foi esse trabalho com a Júlia de interpretar essa personagem que acaba sendo baseado numa figura real na nossa história de ativistas? A Júlia, eu brinco com ela que ela é muito mais a Bebel do que ela imagina, né? Que a Júlia tem essa personalidade forte, é uma líder por natureza e foi muito fácil dirigir a Júlia, porque ela é esse personagem. Ela entrou, desde a primeira leitura, ela já estava no personagem. Então, e ela tem esse ponto de vista de ativista na vida dela. Então foi muito legal, eu acho que ela nos ajudou muito e como todo o elenco, essa galera de 14, 15 anos é muito legal trabalhar com eles. Eles são muito focados e têm uma preocupação com o mundo que a gente não tinha. Aprendi a não conviver pacificamente com o que tá errado. Ser inteligente, corajosa. A garota é gente boa, se preocupa com o meio ambiente, qual que é o problema? O que a Bebel desperta em você dentro desse tema? Olha, a Bebel, ela me faz pensar. Eu acredito que é a maior motivação dela. E eu acho que pra mim, além da Bebel ter me feito pensar e ter me influenciado de uma maneira positiva, eu ter me sentido inspirada pela Bebel, eu acho que ela pode causar isso no público também, sabe? Eu acho que é a nossa maior vontade, pra falar a verdade. Cara, assim, a minha geração, eu sou um pouco mais velho que a maioria do elenco, mas a minha geração viu o pessoal não ligando para esse assunto e agora ligando muito. Então eu consigo fazer esse link. Tipo, tá na hora mesmo de a gente falar sobre isso, tá na hora da arte falar sobre isso, tá na hora do mundo falar sobre isso. Então quando a gente vem nesse sentido, quando a gente tem esse olhar mais crítico de que não tínhamos esse assunto e agora é extremamente importante, a gente se sente fazendo parte de um movimento gigantesco que salva o nosso planeta, com certeza. O que despertou você a fazer esse filme com um tema que é preciso sempre rebater? Na verdade, esse público de 12, 14, 15, 16 anos, eles estão muito mais ligados nisso do que a gente imagina. E eu achei que estava na hora da gente fazer um filme que falasse, que desse voz a essa galera. Porque a minha geração fez tudo errado. Então está na hora da gente apoiar essa turma que está fazendo certo. Eu confio muito nessa geração de 10, 15 anos aí, que está preocupada com não termos um planeta B pela frente, né? A gente não pode apagar o passado, né? Mas a gente sempre pode escrever uma nova história.